trabalho... Puxa, que difícil, não? O meu trabalho como artista está inteiramente decalcado, eu acho, que por esta cidade e nesta cidade. Olha que cores absurdas que tem isso de bom, olha. É muito estridente tudo, né? É muito eloquente, é muito... E, por outro lado, é muito fugaz, né? Não existem pontos de vista fixos, determinações lineares ou estacionamento na cidade. Existem aí umas passagens. A gente está andando nesse fluxo da cidade e talvez a busca seja um pouco esse fluxo mesmo. São viadutos, são buracos, são túneis. Nesses fluxos a cidade vai se movimentando através da gente, entendeu? Ela vai penetrando na gente e mostrando muitas faces diferentes. Às vezes por surpresa, às vezes por indignação, às vezes por um deixar-se ir. Mas o fato é que enquanto você atravessa ela, ela atravessa você também. Às vezes parece que você é habitado por pessoas, que você se posiciona como um grande edifício, que você pode ir mais fundo em algumas questões quando você passa por alguns buracos. Eu chamo sempre de buracos uma coisa que não é normalmente chamada de buraco, que são as passagens subterrâneas, mas é que para mim tem cara de buraco sempre, onde a luz é extravagante, você perde a relação com o real, por isso que eu chamo de buracos, de fato são buracos, né? Aqui a gente está entrando nesse buraco maravilhoso com essas luzes amarelas. Essa luz artificial da cidade é sempre uma coisa que estimula muito, né? A vontade de sempre de construir alguma coisa com luz. Porque a luz delineia certos perfis da cidade ou certas situações que elas são um instrumento de desenho privilegiado, entendeu? Então, essa cidade acaba que me constitui. Eu não posso me pensar como formada de uma outra matéria que não seja por essa própria cidade. Todos esses encontros, essas possibilidades, esses aglomerados, desagregações, esse fazer-se refazer, demolir, reconstruir, faz parte de uma história minha que está grudada na história da cidade. Você me pergunta sempre quais são os momentos originais do trabalho, quais são os momentos inaugurais do trabalho. E muitas vezes você, como artista, você não tem acesso a esses momentos inaugurais. Você sente
que alguma coisa passou por ali. Então, por analogia, eu posso te dizer que todo esse emaranhado que a gente está passando aqui agora, que você está embaixo de uma teia de aranha, por exemplo, eu sei que o trabalho dos elásticos tem uma relação grande com isso. Por assimilação, por analogia, por parecença, pelo que você quiser chamar. Esse é só um pedaço, é o do lado de fora. Agora, como é que isso vira a fundação de um pensamento, de um trabalho? Eu não sei te dizer de fato da onde, como, de que tamanho é isso, mas essa coisa de uma estrutura rigorosa, de pontos fixos, de determinações como se fosse um projeto e depois de elementos fluidos, isso está sempre no meu trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com os elásticos, a questão fundamental era estabelecer pontos de apoio fixos na parede e unir esses pontos fixos de apoios com um elástico como se fosse um grande desenho feito por pontos. A cidade é feita desses vãos, né? Ela é o tempo inteiro demarcada por estacas, por possibilidades de fixação e por uma fluidez que passa através. Então, desde os fios, que em São Paulo acho isso uma maravilha, que esses fios não sejam embutidos, porque você pode ver a teia de aranha feita entre um poste e outro, entendeu? Como se fosse uma aranha gigante que vai tecendo de poste em poste o fluxo da comunicação entre as pessoas, a possibilidade da luz, né? Esse grande interesse dessa cidade é porque é uma cidade que tem muitas sobreposições, né? Ela tem um desenho, depois em cima desse desenho, que seriam os caminhos de comunicação entre os espaços, em cima desse desenho você tem um outro desenho desenhado com tinta branca, depois você tem um outro desenho formado por outros anteparos de concreto, depois você tem viadutos e elevados por cima desses outros desenhos. Depois você tem um outro viaduto por cima desse viaduto e em cima desse outro viaduto você tem ainda uma passarela. Você percebe que os desenhos vão indo ao infinito quase. Parece uma espinha dorsal, né? O que acontece é que de noite você dá uma limpada geral em tudo, na arquitetura, e você fica com a arquitetura da luz mesmo, né? Tá vendo como tudo vibra diferente? Tudo se mexe, tudo é fascinante isso. E como de fato desenhar com a luz significa desenhar primeiro com fogo, né? Porque fazer o neon você tem que trabalhar com o vidro e o fogo, tá certo? Então a possibilidade do desenho ele fica todo mais simplificado, né? E portanto mais direto. Porque de fato você não consegue dobrar o vidro com tanta facilidade e ao mesmo tempo aquele desenho que você está fazendo com luz chama tanto atenção que ele tem que ser uma condensação e uma concentração de sentidos muito intensa. É por isso que esse desenho do neon é tão bonito, entendeu? Porque ele implica numa síntese absoluta.
É inacreditável isso, né? Como é que eles fazem a rua virar um espaço tão íntimo, tão pessoal. Temperatura em Belo Horizonte, 22 graus. Montaram uma sala no meio da rua, que dá exatamente essa escala do pessoal, do particular, do individual, ocupando o espaço público, entendeu? Que é bacana. É essa sensação que veio para mim. Eu pretendo fazer esse trabalho na escala dos anúncios luminosos da cidade, para que esse mínimo elemento, o mais pessoal e o mais ancorado, vamos dizer assim, na subjetividade, possa ter uma eloquência na cidade, uma grandeza na cidade e que vá disputar no espaço da cidade exatamente esse grito pessoal e individual. Esse com certeza é um dos monstros da cidade, um dos monumentos da cidade. É tão inumana aquela escala, é tão absurdamente grande que ela passa como se fosse um monstro extraterrestre que tivesse aportado num edifício da cidade. E o monstruoso para mim aí não tem um sentido pejorativo, não. O monstruoso tem um sentido aí para mim de monumental. Eu não sei o que vai acontecer na hora que a gente chegar perto disso aí. Me parece que vai ser a experiência de um assalto premeditado. Você vai querendo ser assaltada. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Assustada, assustada. Você não sabe o quanto eu tenho medo de altura. Eu não sei que ideia é essa. Mas para que precisa de tudo isso, cara? Rapaz, que susto isso! Uau, cara! Não, isso aqui é muito além do que susto, isso aqui é um assombro. Que absurdo que é isso! Isso aqui é uma teia de aranha, né? Eu pensava que eu estava fazendo um trabalho grande de neon. Pensava mesmo. Agora dá vontade de fazer alguns trabalhos desse tamanho, assim, entendeu? Porque essa escala te produz um sentimento de pequeno mesmo, de sensação de que você é um pequeno bicho, uma pequena coisa, um mínimo, assim, O trabalho que eu faço, ainda que seja de neon, ainda que tenha coisas escritas, e por isso a gente veio aqui em cima para ver esse neon da cidade, né, que paira sobre a cidade, por isso essa relação de proximidade. Mas o fato é que o trabalho do artista não é um duplo da cidade. Não é a cidade como tema, alguma coisa que se reproduz na obra ou que multiplica ou que é o duplo da cidade. Não, não tem nada a ver. É um atravessamento, é a cidade que se faz dentro de você e que possibilita você pensar na sua construção individual, na sua subjetividade, atravessada por esses ferros, entendeu?
É desse desbalanço e desse desconforto e desse absurdo, desse assombro que é estar aqui, é que o trabalho é feito. Acho que é isso. Que máximo! É importante esse universo dessas linhas paralelas, né? Quando eu pensei em escrever as letras, eu pensei nesse paralelismo. Primeiro porque eu acho que é importante no fluxo da cidade. E segundo, que é um modo de você massificar com um tipo de luminosidade de tubo, né? Que é muito própria da cidade em relação aos fios, aos tubos, aos canos. Eu, de fato, queria que esse neon aí fosse vermelho. Porque tem essa cara de fluxo mesmo, né? Tem uma coisa de pulsação. Parece que o sangue da cidade flui por esses tubos luminosos, né? A coisa do desenho é maravilhoso porque ele inclui muitas instâncias, né? O desenho tem um primeiro desenho que se produz no seu imaginário. É uma espécie de alucinação, de invenção e que vai se ajustando dentro da cabeça. Depois, o desenho migra da cabeça para a mão. Ele migrando para a mão equaciona, relaciona, produz, numera, coloca escala, soma, diminui, produz um tipo de inteligência que só a mão ajuda a pensar. Não é possível você pensar nessa instância, armazenar um fluxo de informação todo na cabeça. Então você usa a mão como instrumento de registro. E a terceira instância é, de fato, a construção, né? Você pega o desenho como matriz e, com outra materialidade, com outro tipo de relação, aí você produz um novo real. E por que você produz esse novo real? Para poder visualizar aquilo que você só tinha enquanto sentimento da cabeça, entendeu? E você quer ver do lado de fora, você estava olhando com um olho interno. E nesse momento que você termina o trabalho e que ele de fato se materializa, você está vendo com o olho do lado de fora. Para que eu faço o meu trabalho? Eu acho que é para manter essa estrutura que está aí, essa que a gente está vendo agora em pé, sabia? Ou seja, é para me manter viva, né? Para existir. É para poder continuar mantendo essa relação e poder de novo se assombrar na entrada desse espetáculo aqui. Sempre procuro manter no trabalho grande o mesmo princípio gerador daquele pequeno desenho. Às vezes é um pequeno rabisco, quase inconsequente, e eu retomo ele através de uma reprodução no grande.
Eu sempre acho que é importante o grande manter o elemento daquela semente, daquela germinação lá inicial. E eu gosto muito quando a obra revela nela mesma os procedimentos da sua feitura, entendeu? Isso eu acho muito bacana. Eu acho que quando você... É quase como se você surpreendesse o trabalho no seu lado mais cru e que me interessa muito. O trabalho vem do caos mesmo e se produz nesse caos até ele conseguir se organizar, mas se ele puder manter evidentes alguns processos que revelem esse caos, aí eu acho o mais legal e eu me esforço nessa direção. Em relação ao comedor de luz, ele é totalmente articulado, mas é uma articulação que se dá como se ele tivesse sido feito grosseiramente. Você vê todas as soldas, a produção dos encaixes. Ele fica quase sobre uma cama de muitos fios, de fios que sobram dele, entendeu? Mas que formam esse universo caótico que interessa aparecer. Máximo, olha só. Isso daqui é enlouquecido, é uma luz. Não dá pra acreditar esse amarelo. Isso daqui é uma overdose. Subjetividade que resista a isso. Quando eu fiz o comedor de luz, eu imaginava uma luz encolhida num túnel. Eu acho que tem tudo a ver com isso aqui. Só que o som, eu acho que eu retirei do meu trabalho esse som. Essa sequência aqui que me interessa, esse desenho aqui, é uma fragmentação de luzes, mas que pela sequência constrói a linearidade do espaço. Comedor de luz total. Como é que eu sei quando o meu trabalho está pronto? Essa é a questão crucial. Essa é uma questão fundamental, sabia? Tem situações onde o trabalho percorre um espaço pequeno de tempo e de realização e ele se conclui com muita clareza rapidamente. Eu digo ele como se ele tivesse a potência de se autogerar, de se autoformular, entendeu? É evidente que não é isso, mas é quase como se fosse. A partir do impulso que você promove algumas relações, as outras se dão por consequência daquela
Esse é o processo aonde a relação do diálogo entre você e o trabalho é fundamental, entendeu? Aí você vai, ele propõe coisas, você checa, você renova, você repropõe, até que chega um momento que você tem aquilo que eu chamaria de certeza sensível de que o trabalho está pronto, entendeu?